Versosa, sou uma das fundadoras do projeto Espaço Crescer com Afeto. Um projeto que foi elaborado através de uma conversa com a psicóloga Débora Monteiro, que é uma amiga muito querida. E aí a gente conversando, compartilhamos de um mesmo sonho. E aí quando a gente compartilhou o desejo do nosso coração e a gente resolveu colocar ele em prática, e viu que isso tudo deu muito certo. Por quê? Trabalhamos com acolhimento, trabalhamos com amor e respeito. E não só esse acolhimento com crianças típicas, como também crianças atípicas, mães que às vezes nos procuram e às vezes chega de forma que muito sem saber o que fazer, sem saber como agir com seu filho. E aí nós estamos aqui para isso, para acolher, para orientar e falar um pouco do nosso trabalho, como é feito o nosso trabalho. E aí eu vou deixar um pouco a palavra para a Débora. Exatamente assim, né, Aline? A gente começou com um desejo muito grande de transformar vidas e também ser transformadas, né? Porque a gente acredita que quando a gente trabalha com esse público, principalmente em vulnerabilidade social, a gente consegue transformar vidas através daquilo que a gente acredita, através da nossa ética profissional, né? Porque, assim, aconteceu de uma forma muito espontânea, né? Tudo começou no crossfit da vida, a gente treinando a beça, ela sofrendo, e a Aline chegava toda poderosa, assim, eu falei, poxa, pegando vários pesos, e eu falei, gente, eu ficava assim, gente, essa mulher tá pegando peso da beça, que vergonha, eu tô aqui, eu fiquei do lado do pezinho de 5 quilos. Aí começou, né, essa amizade, que foi muito interessante, porque eu acredito que Deus une propósitos, né, e a gente, para além daquilo que a gente tem, que acredita na forma científica, na nossa forma ética, a gente também tem uma espiritualidade, né? E cada um acredita em algo. E eu acredito que nenhum encontro é por acaso. Então, quando a gente se encontrou com essa mesma intenção, com essa mesma vibração, as coisas começaram a acontecer. E foi assim, do nada, né, Aline? Sim. Porque a gente não se organizou, vamos abrir um espaço. Não. Vamos organizar para abrir um espaço. Não foi dessa forma, tá, gente? Foi assim... Vamos agora, vamos ver um lugar porque precisamos trabalhar com o público infantil em Noam. Não tem nenhum espaço que atenda, não tem atendimento de qualidade em Noam, né? E o mais interessante é que a conversa ela começou a fluir de forma que os nossos trabalhos eles se encaixavam. Porque nós gostamos, nós amamos a mesma coisa através de processos diferentes. Porque eu trabalho com a inclusão há alguns anos. E esse trabalho, eu precisava fazer esse trabalho expandir e não sabia como. E aí, quando eu encontrei Débora, que compartilhava do mesmo sentimento, e aí foi onde tudo começou a se encaixar. Foi uma conversa muito... E foi assim, o de repente, né, que a gente acredita que... Claro, gente, temos que concordar que tem que ter um planejamento, sim, mas também tem que ter desejo. E assim, desejo de transformação. Porque não é só você querer abrir algo, é você querer transformar, impactar vidas. Então, pensando nisso, né, na nossa trajetória até aqui, hoje estamos aqui somando forças com a nossa parceira hoje, que é a Anne, né, que ela trabalha também com público infantil. Fala um pouquinho pra galera, para poder a galera entender como que é a sua atuação, Anne. Olá pessoal, eu sou a Gessiane, também sou psicopedagoga, juntamente com a Aline, né? E a gente está aqui formando essa amizade, então formando esse vínculo de parceria, de profissionalismo. Nós estamos aqui para também fazer esse acolhimento, um diferencial aqui em Noam, né? Não é simplesmente pegar e atender, mas é fazer uma diferença na vida de cada um, respeitando a individualidade de cada um, acolhendo. E a gente está aqui querendo fazer desse espaço algo muito especial para acolher tanto as famílias quanto a cada criança, junto com as minhas colegas de trabalho, que aqui a gente vai crescer, vamos fazer o diferencial na vida de cada um, de cada família, né? Que é isso que a gente espera, né, Débora, de... Nosso propósito, propósito, né? Essas vidas. E assim, o acolhimento da Aline e da Débora também foi muito bacana. Então a gente se sente assim à vontade para a gente unir nossas ideias,
para poder avançar com esse novo propósito. A pergunta que não quer calar. Vamos chegar nessa parte. Aline, o que te fez pensar em atuar com essa área, justamente com o público infantil, justamente com a neurodiversidade? O que te fez querer trabalhar com esse público? Inclusão. Comecei como mediadora escolar e através da mediação escolar e tendo esse contato com alunos PCDs. E eu fui cada vez mais me profissionalizando, estudando, me formando. E aquilo eu fui me apaixonando. Não só pelo fato de profissão, identificação. Eu sou mãe e aí quando eu comecei a lidar com outras mães e perceber quando aquelas mães começaram a conversar comigo e começavam a me trazer um retorno sobre o meu trabalho, sobre o que os filhos dela, naquele momento, olha, o meu filho, ele está melhorando aqui, está melhorando agora, por causa disso, por causa daquilo. Através do trabalho, aquilo me acendeu uma luz. Falei, nossa, estou fazendo a diferença em alguma coisa. Então, quando você consegue receber esse feedback de um retorno do seu trabalho, que aquilo está dando certo, além de te motivar também, me transformar também, eu falei, é aqui que eu quero, eu estou feliz aqui, é uma realização. Então, não só naquele espaço, eu atuar como num espaço fechado, eu também queria expandir para mais. Falei, se eu posso fazer diferença aqui, eu posso fazer em outro local também. E assim começou esse projeto. Entendi. Então foi justamente nesse desejo de, opa, eu consigo impactar vidas aqui através do meu conhecimento. Exatamente. E através do meu afeto. Porque assim, o conhecimento sozinho, ele não consegue mudar as coisas. O que muda é o afeto, é o seu desejo de transformação. Porque você pode ter o conhecimento, mas se você não aplica aquele conhecimento, ele não serve, ele volta vazio para você. E quando você consegue compartilhar e transformar vidas, igual você falou essa questão do feedback, né, da mãe, nossa, minha filha está evoluindo muito. E como que isso é gratificante, né, você conseguir juntar o amor, porque você tem que ter amor, você quer transformar, você quer fazer diferença, junto com o conhecimento, né? Isso é muito interessante. E você? O que te fez atuar nessa área? Então, eu quis entender um pouco o que estava acontecendo com a nova geração. Nossa, gente! Que foi muito impactante a gente, dentro de uma área escolar, em estágio. Então, eu vi muitas crianças atípicas e me chamou muita atenção, né? Então, eu quis entender um pouco o que estava acontecendo nesse meio e a nova geração, porque eu fui vendo crianças com uma demanda muito alta nos relatórios escolares. Aí, o que aconteceu? Isso me despertou. Aí fui fazer a pedagogia. Quando fui fazer um estágio, as crianças atípicas me chamaram a atenção pelos comportamentos, as mães sem ter como procurar ajuda, auxílio. Então, foi uma maneira de eu poder caminhar para essa área. Então, aí fiz a pedagogia, logo em seguida fui fazer a psicopedagogia, que eu fui entender bem melhor o que estava acontecendo para poder acolher essas mães, porque também as mães precisam de ajuda, as famílias precisam de suporte, né? Porque não tem por onde começar. E de repente a gente pode dar esse alívio, esse conforto para essa família, acolhendo essas crianças, acolhendo essas mães que estão tão sobrecarregadas, né? E muitas sem saber o que fazer e para onde ir. Porque a gente não quer simplesmente atender e tá tudo bem, a gente quer um diferencial, a gente quer um resultado, né? Principalmente para essa criança. E foi isso que me levou aonde eu estou. E é interessante o que ela falou, né? Porque o que nos toca muito é essa questão familiar, né? Porque as mães, essas famílias não têm uma estrutura para entender o que é um transtorno, o que é um TDAH, o que é um autismo. E como que é desafiador para uma mãe que recebeu o diagnóstico do filho agora. Assim, como que é o nosso papel enquanto profissional, enquanto
agentes mesmo de transformação, sabe? A gente consegue acolher, porque assim, não sei pra vocês, mas pra mim, por exemplo, eu tento trazer num nível muito acessível a minha fala, porque não adianta chegar, eu acredito nisso, tá, gente? Eu não adianta chegar para uma mãe que recebeu o diagnóstico agora do filho e falar para ela que, nossa, seu filho está tendo tantos comportamentos interferentes, a gente precisa avaliar qual é a função desse comportamento, quais são as interferências ali, quais são as funções, qual é a contingência. Não vai funcionar. Acho que a gente precisa trazer uma linguagem mais prática, mais diretiva, não ignorando, obviamente, a técnica, a ciência, mas assim, como que a gente consegue transformar a nossa linguagem técnica mais acessível possível. E assim chega pra gente também, né? Uma questão que muitos pais chegam e falam assim, só meu filho que não aprende, meu filho não sabe de nada, meu filho não consegue acompanhar. Seu filho aprende, mas ele aprende de uma outra forma. Ninguém é igual a ninguém. Então não é porque o coleguinha aprendeu a ler, escrever, copiando do quadro, que o seu filho vai aprender dessa forma. O seu filho vai aprender de uma outra maneira. E é através disso que a pedagogia, nosso trabalho de psicopedagoga faz. Nós apresentamos a ele outras oportunidades de aprendizagem. Não é só com papel, com caneta, com lapisinho. Não é assim que ele vai aprender. É através do lúdico. Às vezes ele não consegue escrever daquela forma, mas através de um brinquedo, através de um desenho, ele vai se comunicar. E vai conseguir evoluir, né? E vai evoluir, exatamente. Então essa é uma diferença. Então as pessoas também têm que entender que ninguém é igual a ninguém. E não chegar e falar, olha, meu filho é assim, meu filho... Por que seu filho é assim, sabe? Vamos descobrir, vamos ver onde está isso aqui, nós vamos tentar, vai dar certo. E nunca chegar e falar, meu filho não sabe de nada, sabe, mas ele sabe de outra maneira. Então isso é importante para os pais entenderem, essa forma. O seu filho aprende, mas talvez ele não aprenda do modo tradicional que foi ensinado para você. Porque você aprendeu assim, ele vai aprender assim. Não, é outro ser, ele vai aprender de outra maneira. Então isso é muito importante. Então esse trabalho da psicopedagogia, junto com uma psicóloga, ele está fluindo. Sim. Porque a gente consegue ter esse diálogo, a gente consegue ter essa resposta. Então, esse espaço é para isso. É um espaço para que nós possamos interagir uma com a outra, fazer essa troca e achar uma resposta. Exatamente. Entendeu? Analisar todas as funções. Exatamente. Cada um se envolve no seu tempo. Como já chegou também pais para mim e falou, olha, meu filho ele não vai aprender e eu não quero que ensine ele isso, eu quero que ensine ele ao menos pedir socorro. Já aconteceu muito. É mesmo? Já chegou muito para mim e falou assim, olha, pelo menos ensina ele a pedir para ir ao banheiro. E aí foi interessante eu ser aplicadora água. Sim. Por causa disso. Porque talvez seja mais importante, porque a gente também entende cada criança, cada função, cada limite, cada um tem um jeito. Então, principalmente quando chega uma criança com TEA, dependendo do grau, né, de aprendizado dele e tal, então a gente vai trabalhar de outra maneira. E assim, quando se tem um caso assim, de uma criança que é não verbal, nível 3 de suporte, e que tem essas demandas básicas, como que a gente tem ferramentas hoje que a gente consegue auxiliar, né, com a comunicação aumentativa alternativa, né? Exatamente. Entendeu? A gente precisa também pensar nessas estratégias para poder conseguir dar continuidade no atendimento dessas crianças, né? E assim, cada criança tem um tempo, cada criança tem o seu processo, cada família tem o seu processo. E assim, a gente precisa caminhar junto com a família, né? A gente não atende só a criança, a gente atende a família, porque é a família que está ali em contato diário, 24 horas por dia, é a família que está ali. Exatamente. Porque assim, se a família não estiver com a gente alinhada, a gente não consegue dar continuidade. Se a equipe multidisciplinar não estiver alinhada, a escola, que é um ator assim, a escola é um ator extremamente importante, a direção pedagógica, o olhar da inclusão. Precisa desse conjunto, precisa. Né? Família, escola, equipe multidisciplinar para funcionar. Porque senão precisa dessa união, precisa desse contato. Porque aí sim a gente começa a direcionar e aí você começa a ver resposta. Então precisa desse movimento para que isso aconteça. Né? Exatamente. E agora, para finalizar,
esse encontro de hoje, gente, somente de hoje. O primeiro bloco, né? Na verdade, ainda vai ter o segundo bloco, tá, gente? Para finalizar, eu queria que vocês deixassem um convite para as pessoas que estão assistindo a gente, para essas mães. Primeiramente, eu queria que vocês deixassem uma fala para essas mães que estão nos assistindo, nos ouvindo, e também fizessem um convite para conhecer o nosso espaço, para conhecer o nosso trabalho. Mãe, papai, responsáveis. Nosso espaço fica localizado aqui no Polo Shopping Mania, sentido Maricá. Nós estamos de portas abertas para recebê-los. Se você tem uma criança que está com dificuldade de aprendizado, de comportamento, nós temos uma equipe aqui para atendê-los. Então, sinta-se à vontade de nos procurar, de falar sobre esse processo, o que está acontecendo. Estamos aqui para acolher. Quero dizer para vocês, família, que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para apoiar, para acolher, e nós somos todos uma equipe. Só para finalizar, né? Como que é importante a gente ter esse olhar empático, né, pelo outro, porque para além do nosso trabalho, a gente é entender que cada família tem seu tempo, cada família tem sua realidade, e como que, puxando mais uma vez isso que você trouxe, né, você não está sozinha, a família não está sozinha. Quando você busca um atendimento, você precisa entender isso, a família não está sozinha, a gente precisa ter esse olhar. Se você está em um ambiente que você leva seu filho para ter atendimento e você não se sente acolhida, mãe, pai, esse não é um lugar muito adequado, porque assim a família precisa ser acolhida também. Então se sintam abraçadas, se sintam acolhidas. Nosso Instagram vai ficar aqui embaixo para vocês conhecerem. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato que a gente estará respondendo a vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau! Até a próxima!